Tranquilo. Tá? Tá, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada por estar conosco aqui, nos ajudando. A Soblé que agradece. E então vamos bater um papo aí para te nos ajudar nessas questões da escolha da armação. Ótimo. Então vamos iniciar assim explicando para as pessoas que tem, quais são as características da armação, quais são as partes que a gente tem que se atentar aqui, que a gente conhecer melhor essa armação. Tranquilo. Já de antemão agradeço ao Soblec, agradeço à doutora Karina. É um grande prazer estar participando desse tempo com vocês aqui. Espero que seja esclarecedor e fico sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Bom, vou começar pelo meu óculos, então, tá? Esse meu óculos é uma armação em metal, tá? Vocês podem notar aqui que ela é com plaquetas. Tá? Esse aqui, esse espaço a gente denomina de ponte. Essa parte entre uma lente e outra aqui, tá? Aqui são as plaquetas onde o peso do óculos é distribuído no apoio nasal. Tá? Vem a circunferência da armação e aqui na lateral chega no talão, tá? O talão é esse espaço aqui, tá? Que abrange do final da lente na armação aqui, a extremidade da armação, até essa parte aqui na lateral, né? Onde ele vai fazer esse movimento aqui. Esse aqui é o talão. O talão é onde ele avança, né, para chegar na haste. Essa parte lateral aqui é a haste do óculos. Tá? Quando chega na ponta da haste, aqui a gente chama de ponteira. Aqui é onde a gente faz o devido ajuste para ele ficar corretamente, né, ajustado no rosto, para não ficar marcando, para não ficar caindo do rosto. Então, essa é uma característica de uma armação em metal. Perfeito, Ricardo. Isso é muito importante, né? Porque o óculos, por exemplo, se pegar um óculos multifocal, se não tiver bem ajustado, se estiver caindo, o paciente vai perder o campo visual. Ele vai ter dificuldade de acessar o campo visual para perto, por exemplo. Então, é super importante. Nós temos também casos hoje, por exemplo, onde a gente trata a miopia, a progressão da miopia com lentes especiais, que elas precisam estar bem centradas no olho para que a gente tenha realmente o efeito do tratamento. Então, é importante a gente poder ter um ajuste correto da armação do óculos, né? E, Ricardo, conta para nós, assim, aqueles numerozinhos que todo mundo, se você tiver o óculos e nunca reparou, pegue o seu óculos, olhe lá na hastezinha do óculos e você vai achar vários numerozinhos. O que são esses números, Ricardo? Conta para nós, por favor. Isso. O que pode acontecer é que provavelmente agora, se alguém que esteja assistindo tirar o óculos, não vai conseguir enxergar o númerozinho, né? Mas nós estamos aqui para esclarecer, tá? Na haste do óculos, na parte interna, tem algumas informações aqui que são importantes, tá? Esse aqui, por exemplo, eu acho que consegue enxergar ali, tá? Ó. O que diz aqui? 53, por exemplo. 53 é o diâmetro da lente, tá? Da extremidade da ponte até o talão. Essa medida aqui, ó, se nós pegarmos aqui uma régua e fizer essa medida, é 53 milímetros, é exatamente a medida que está na haste. Tá? Aí vem o xizinho ao lado de 53, onde diz 21. Tá? 21 é o tamanho, são 21 milímetros a abertura dessa ponte aqui. Ó. O tamanho da ponte é aquele 21 que tem destacado na haste aqui. Logo em seguida vem o 150. O que é o 150? Para essa armação específica, que é uma armação de acetato com uma ponte anatômica, 150 é o comprimento da haste. Tá? Conforme o tamanho de cada rosto, precisa de uma ponte adequada, né? De um talão adequado para que não fique apertando no lado temporal e de uma haste com comprimento adequado. É muito comum de vermos uma haste que o tamanho não é adequado. O que acontece? Uma haste curta, o óculos fica acavalado, ele não encaixa na orelha. Né? Isso gera um grande desconforto visual, porque ele não está bem alinhado, ele não está bem centrado no centro óptico. Uma haste muito comprida, esse contorno que nós fizemos o ajuste atrás da orelha, é o chamado ajuste anzol.
tem que fazer um contorno muito grande, fica feio, né? Fica aparecendo aqui embaixo, e ainda fica machucando a orelha e puxando o óculos contra o rosto. Isso faz com que o óculos fique desconfortável, né? Que esse óculos muito apertado, ele machuca atrás da orelha, ele machuca no apoio nasal, e ele ainda encosta o óculos na pele. O que acontece? Quando encosta o óculos na pele, a oleosidade das sobrancelhas, a oleosidade da face do rosto, deixa a lente sempre embaçada, né? Tem que estar sempre tirando o óculos do rosto, e geralmente não tem o pano por perto, passa na blusa. Com essa oleosidade não limpa, ele só vai espalhar a gordura, né? Então essa é a importância de uma armação bem escolhida. Uma ponte correta, tá? O talão do tamanho correto, e a circunferência dela e o tamanho correto da haste para que o óculos fique bem alinhado, bem funcional no rosto. Essas são as Perfeito. características básicas. Ricardo, então, assim, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, assim, ó, claro que a gente vai escolher uma armação também pela questão estética. Nós vamos provar e escolher a que a gente melhor se agrada. Porém, existem essas questões técnicas que são muito importantes. Quantas vezes, né, pode escolher uma armação linda, mas que não está confortável? Por quê? Porque não tem essas características para o seu rosto. Então, quando você vai na ótica, é importante ouvir essas questões técnicas do óptico, porque ele vai ter uma ideia melhor, né? Vai poder lhe sugerir uma armação que possa ter essas características mais ajustáveis ao seu rosto, né? A gente vê muita gente, assim, às vezes, com aquela marca aqui, né? Da haste do óculos, ou no nariz afundado ali por causa da ponte. Então, realmente, assim, é muito importante a escolha da armação. Mesmo que a gente tenha um grau ok, a refração perfeita, se você escolher a armação errada, o óculos não vai lhe dar todo o conforto que ele poderia lhe dar. Sem dúvida. A nossa obrigação como profissional óptico, né, é esclarecer ao cliente que talvez a armação que ele tenha escolhido do gosto estético dele, tá, não seja a armação mais adequada. Isso. Aquela ponte não está encaixando bem, ele vai machucar, aquela haste não é da extensão correta. Talvez para altas dioptrias nós temos armações específicas também, né, com diâmetro reduzido, para explicar que pode fazer uma lente com um índice de refração maior, com uma espessura bem mais fina, um óculos bem mais leve, um óculos mais estético. A nossa obrigação é dar essa explicação para o cliente. Né? O cliente não tem a obrigação de entender da parte técnica do óculos. Né? Então, acontece, por exemplo, muito hoje, às vezes, por uma economia, compra armação pela internet. Pois é, tem muito isso, né, Ricardo? Tem muito isso. Experimentando na loja, às vezes ao vivo, né? Se o técnico óptico não der essa informação, é muito possível que compre errado. Isso. Comprando na internet sem experimentar, a chance aumenta 200%. Né? Então, a nossa obrigação não é vender um valor, um óculos caro para o cliente. É vender um óculos que vai suprir a sua necessidade. Que ele fique ciente de que aquele tamanho de óculos está de acordo com a prescrição que o doutor deu, né? A parte técnica da lente está correta para aquele tamanho de óculos. Nós vamos explicar para ele que o óculos não pode ficar sobrando no rosto, aqui na lateral, ele não pode ficar pressionando, porque ele vai dar dor de cabeça. Ele tem que ter espaço para ventilação aqui embaixo e aqui em cima, para não viver o dia todo com óculos embaçados. E, além do desconforto visual, né, e do óculos ficar sujo, isso, a insistência em ficar limpando a lente várias vezes ao dia vai danificando também o antirreflexo. Isso, a vida útil do óculos, né? Isso, a vida útil do óculos dele seria bem menor. O custo dele vai ser o mesmo, só que ele está comprando o óculos sem a informação de o que seria o correto para ele. Então, o nosso papel, a nossa obrigação e o que nós gostamos de fazer é isso: orientar o paciente, de vocês e o nosso cliente, né? Tecnicamente, o que seria o correto para ele ter um óculos funcional, confortável e com uma visão nítida. Né? A Aline
está nos dizendo assim, como faz diferença esses detalhes na hora da compra? Faz muita diferença, né? A gente tem, é isso que tu falou, uma vida útil do óculos maior, uma durabilidade e um conforto, que é o que todo mundo quer, né? Tá o dia inteiro com ele no rosto, ele precisa ser confortável, né? Ricardo, e o que a gente precisa prestar atenção na hora da armação, assim, na hora da escolha? Por exemplo, existem armações específicas para determinadas situações, por exemplo, para criança, para quem faz esporte, para quem usa capacete, para quem trabalha. Como é que é isso? Sem dúvida. Eu até separei algumas opções aqui para demonstrar para vocês que isto é fundamental. Né? Vamos começar então com o exemplo da criança. A criança. Essa é uma linha infantil, né, considerada a melhor linha infantil do mundo por termos de segurança. Né? É uma armação que não tem nenhum parafuso, não tem nada em metal que possa machucar o rosto do filho, da filha. Né? Totalmente flexível e inquebrável. Né? Anatômica, a gente aconselha sempre armações com ponte anatômica de acetato, nesse material, não metal. Porque a criança brincando na escola, é muito comum de cair, levar uma bolada, né? Machuca o rosto, pode até perfurar o olho, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas armações específicas para criança, além de serem muito duráveis, né? O pai não precisa ter que estar comprando óculos 4, 5 vezes por ano, tendo esse custo e deixando a criança sem o óculos na escola, elas são funcionais por isso, pela segurança do rosto, né? Ricardo, Ela vem também com a opção, ó, de botar um filtro, interessante. né? Isso é bem interessante. Proteger do raio ultravioleta, proteger dos raios solares, né? Isso. Esse é um caso específico infantil, para crianças, tá? Mas temos casos, por exemplo, como este aqui, né? Um óculos de segurança. O que acontece? Geralmente, o nosso óculos do uso do dia a dia, para quem trabalha em fábrica, estraga o seu óculos, né? Esse óculos de segurança é uma parceria que nós fizemos com uma fábrica italiana, que é um material muito resistente e é muito comum de acontecer do cliente ajustar o óculos quando está aqui dentro da ótica, mas quando chega no trabalho que ele vai colocar o capacete, o óculos fica apertando. Sim. Então, esse óculos tem um autoajuste. Ele pode regular o comprimento da haste. Olha que interessante. Uhum. O próprio cliente, lá no trabalho dele, onde ele estiver, ele pode regular. Se estiver apertando, ele solta. Sim. Né? Ou vice-versa. Mas não só isso. Ele tem uma parte funcional muito diferencial, que ele tem, inclusive, um ajuste de ângulo pantoscópico. Isso é muito bom. Ele muda a inclinação da armação. Isso, muitas vezes, deixa a visão para perto, né? Para quem está trabalhando no computador, leitura, muito mais confortável. Para quem usa multifocal também, né? Exatamente. Às vezes o óculos está perfeito, a receita está perfeita, foi num excelente oftalmologista, mas o ajuste, o ângulo pantoscópico não está correto. Exatamente. Está reto, aquela inclinaçãozinha que precisa e o paciente, nossa, agora está maravilhoso, né? Como faz diferença? Muda o foco completamente, né? Este outro aqui, por exemplo, ó, esse é um óculos de uso meu também. Extremamente leve, né? Um material espanhol, com uma ponte anatômica, né? Aquela questão de não pegar aqui embaixo, de não apertar na lateral, de não pegar nas sobrancelhas, de ter um campo de visão, um foco central bem distribuído, né? Para deixar um ótimo campo de visão, mas o campo de visão é interessante, mas hoje o nosso foco não é a lente, nosso foco é a armação. Então, por que eu estou mostrando essa armação? Olha o diferencial dela. Você pode dormir, deitar, cochilar com ela, que não vai ter problema. Eu uso esse óculos no meu dia a dia, eu posso passar o dia inteiro com ele, eu uso um multifocal já dentro dos meus 51 anos, passo o dia inteiro de óculos. Mas esse óculos, se eu for andar de bicicleta, se eu for andar de moto, se eu dormir com ele, que é uma coisa comum de acontecer, né? Ele faz esse movimento aqui e volta, ele não entorta. Ele não machuca atrás da orelha, ele não machuca na têmpora por causa do capacete pressionando, apertando. Porque ele é totalmente maleável, totalmente flexível. É aquela mesma questão, não tem nenhum parafuso, nada que possa machucar o rosto, que possa desajustar. Então, esse é outro diferencial de armação que nós apresentamos. Nós temos aqui também, para demonstrar para vocês, o óculos de natação, né, que suporta colocar até 15 graus.
Nós fabricamos Porque, lentes Ricardo, a específicas gente para não isso. gosta que o paciente nade, né? Sim, sim, Rotineiramente de lente de contato, por exemplo. Então, exatamente. tá aí o óculos de natação com grau. Muitos pacientes não sabem que existe isso, né? Então, você Exatamente, né? pode botar grau no seu óculos de natação. Natação tem a opção do óculos específico, geralmente para esporte mesmo, né? Isso. Alguns jogadores de vôlei, alguns jogadores de basquete usam esse óculos, né? Uhum. Então, ele é muito funcional, porque ele tem uma ponte anatômica, também não tem nada de parafuso que possa machucar. E nós nos preocupamos na parte técnica. Vocês vão notar que bem na extremidade da lente, ele é vazado. Consegue enxergar aqui? Sim. Ó, eu vou colocar meu dedo. Qual o objetivo disso aqui? Ele sendo vazado, como a gente está praticando esporte, geralmente a gente está suando, ele não pega aqui embaixo, onde passa o suor, e aqui do lado ele tem espaço para ventilação, porque um óculos de esporte embaçado não faz sentido, né? Exatamente, perfeito. Outra opção interessante é essa aqui, ó. São armações artesanais, né? Para casos de alta miopia e hipermetropia. Ó. São armações que têm uma ponte diferenciada, um talão diferenciado, que trabalha especificamente com a gente chama com o miolo da lente, a parte central da lente. O que acontece? Em altas dioptrias, né, miopia ou hipermetropia, astigmatismo também se inclui. Enquanto maior o diâmetro da armação, numa miopia, por exemplo, mais aumenta a espessura da lente. O que acontece? E o peso também, né, Ricardo? E o peso também. Peso, espessura, estética e principalmente o próprio desconforto visual. Porque uma lente muito espessa, um óculos grande para uma alta dioptria, o que vai gerar? Vai gerar distorção lateral. Isso. Ele gera um efeito prismático. O paciente pode até ficar tonto olhando para o lado. Então, assim, com armações específicas, tecnicamente para esses casos, nós conseguimos aproveitar somente a parte central, né? Bem em cima do centro óptico, onde ele vai ter um ótimo campo de visão, mas um óculos leve e estético que não gere distorções laterais. Então, essa é mais uma ótima opção para casos de alta dioptria. Ricardo, agora eu queria que tu mostrasse para as mulheres que existe óculos também para maquiagem, que muitos também não conhecem. Vamos ver. Eu especificamente entendo um pouquinho de sobrancelhas, porque essa é a especialidade da minha esposa. Então a gente conversa muito sobre isso. E tem muitas clientes dela que reclamam que não conseguem tirar a sobrancelha ou fazer a maquiagem em casa, né? Também temos solução para isso, né? Um óculos que foi desenvolvido para essa função. Os 2 graus de perto, aqui vai baixar, vai estar olhando no espelho com esse olho e fazendo o trabalho da maquiagem ou tirando a sobrancelha com esse aqui. Onde esse aqui ficou pronto, a gente inverte. Isso aí. E faz no outro olho a mesma coisa, né? Isso para o usuário de multifocal, para quem tem um óculos só multifocal, não tem essa função. Ele não consegue enxergar por cima, que é o grau de longe, aqui para perto para fazer esse trabalho em casa. Exatamente. E aqui, uma outra opção bem prática também, que é uma função parecida, só que ele não tem 2 lentes. Aqui fica o espaço totalmente livre para trabalhar. Esse aqui está pronto, só vira a lente e faz a maquiagem do outro lado. Excelente, isso mesmo. Então, existe luz no fim do túnel, né? Para as mulheres se maquiar, não saírem todas borradas. Isso, exatamente. Ricardo, pensar em todas as situações, né? E me conta uma coisa, o que é aquela marcaçãozinha que depois que a gente define a armação, né, que a gente vai escolher, o óptico vai lá e faz aquelas medidas, aquelas pintinhas na lente. Vamos falar para o pessoal o que é isso. Nesses meus 35 anos no ramo de ótica, eu acho que mais de 90% dos clientes têm curiosidade de saber, mas têm vergonha de perguntar. Né? Isso. Então, chegou o momento correto. Okay? O que acontece? Eu até fiz uma marcação aqui, vocês devem notar, uma armação extremamente leve também. Essa é uma armação diferenciada, ela é extremamente leve, mas ela tem plaqueta. Né? O asiático, por exemplo, tem um apoio nasal baixinho, se faz sem a plaqueta, ele fica pegando aqui embaixo. Então, essa é uma armação também técnica, também específica. Né? Essa medida, quando nós tiramos no balcão a DNP,
a distância nasopupilar, né? Do centro até o olho direito, do centro até a pupila do olho esquerdo. Essa medida, nós marcamos ela aqui na lente e colocamos ela no rosto do cliente, né? Para conferir a altura, né? Para deixar exatamente em cima do centro óptico. Qual é o objetivo? Principalmente no multifocal, isso é fundamental, mas também hoje em dia, no óculos de visão simples, esses casos, por exemplo, comentou antes das lentes específicas, né, que retardam a progressão da miopia. Se não tiver exatamente marcado em cima da pupila, Isso. não faz sentido. É. Não faz sentido, né? Não vai funcionar, né? Então, qual é o objetivo disso aqui? O nosso técnico no laboratório, quando pegar o teu óculos na mão para fazer a montagem, né, colocar no sistema, é tudo computadorizado hoje em dia, né? O sistema vai ler exatamente, ele sabe exatamente, sem o paciente estar presente, aonde está localizada a altura pupilar, que é desta base até o centro da pupila, né? E a distância pupilar, a distância nasopupilar. Essa montagem perfeita é que vai me trazer o conforto de um óculos de uma visão ampla, confortável, sem distorções. Não tendo esse trabalho, provavelmente o paciente vai voltar no consultório, o oftalmologista vai conferir, o grau está certo, e o paciente está reclamando que não está enxergando bem. Ele está fora de centro, as medidas não estão corretas. Isso é uma função fundamental técnica do óptico. Então vejam como é importante essas questões técnicas. São fundamentais, né? Para a gente poder ter um óculos com um bom resultado, né? De conforto e de visão. Então, eu queria te agradecer, Ricardo, tá? Nós já estamos no nosso horário. Isso. E te agradecer muito. Eu sei que tem muito mais coisas para a gente falar, né? Mas, assim, eu quero te agradecer. Eu acho que foi bem útil aí para os nossos pacientes. Isso vai ficar gravado lá na Soblec, os pacientes vão ter acesso. Então, talvez se atentem mais a essa parte técnica na hora de escolher, né? Que muitas vezes a gente vai pela estética, o paciente vai pela estética e depois faz uma escolha errada. Então, eu queria te agradecer a todos que estiveram conosco e desejar uma boa noite para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade e me mantenho à disposição. Tá? Perfeito. Devido ao nosso curto espaço de tempo, quem tiver qualquer dúvida, quiser esclarecer, eu deixo o meu Instagram disponível lá para responder com vocês com o maior prazer. Tá? Eu vou te marcar aqui também, aí as pessoas vão ter acesso. Isso. Tá bem? Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.